Houve um momento da minha vida em que percebi que a dor que eu carregava não vinha somente do mundo exterior, mas sim do espaço que eu concedia para que essa dor se alojasse dentro de mim. Durante muito tempo, caminhei acreditando que eram as pessoas, as circunstâncias e até o destino que me feriam. Eu me colocava como alguém vulnerável ao acaso, como se estivesse condenado a viver sob o peso do sofrimento que o outro pudesse me causar. Mas foi nesse abismo de incertezas que as palavras de Carl Jung atravessaram minha mente como uma lâmina cortando a escuridão. O que me fere não é o que está fora, mas o que permito que se instale dentro de mim. Foi então que compreendi. Ninguém poderia me ferir a não ser que eu desse esse poder. Essa percepção não foi apenas uma ideia filosófica, foi um despertar profundo que mudou a forma como passei a enxergar a mim mesmo e o mundo. Esse despertar não aconteceu de uma hora para outra. Pelo contrário, foi fruto de muitas noites em claro, de memórias que insistiam em retornar e de momentos em que senti o peso das palavras alheias como se fossem correntes que me prendiam. Eu acreditava em tudo o que diziam sobre mim. Permitia que críticas moldassem meu valor, que rejeições apagassem minha identidade e que o medo de não ser aceito me fizesse encolher diante da vida. Mas então percebi algo. Essas vozes externas só ecoavam com tanta força porque eu me recusava a ouvir a minha própria voz interior. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E eu compreendi que meu erro era justamente buscar no mundo exterior a validação que só poderia nascer dentro de mim. Nesse processo, comecei a revisitar minha história, como se cada lembrança fosse uma página de um livro que eu nunca tinha realmente lido. Vi os momentos em que permiti ser humilhado em silêncio, às vezes em que aceitei menos do que merecia, e os episódios em que me curvei para caber em espaços que não me pertenciam. Eu percebia que cada ferida aberta pelos outros só existia porque eu mesmo havia deixado minhas portas escancaradas. Jung falava sobre a sombra, aquela parte de nós que escondemos, que rejeitamos, mas que continua vivendo em silêncio dentro de nossa alma. E foi olhando para minha sombra que percebi. Eu não sofria apenas porque os outros me feriam, mas porque eu mesmo não havia aprendido a me proteger. Esse despertar foi doloroso. Era como se estivesse despindo a mim mesmo diante de um espelho implacável. Não era fácil admitir que grande parte do mal que eu acreditava vir de fora estava, na verdade, sendo nutrido por dentro. Mas havia uma força estranha nessa revelação. Se a dor dependia de mim, isso também significava que a cura estava em minhas mãos. Pela primeira vez, eu não era apenas vítima. Eu era também o guardião da minha própria fortaleza interior. E foi ali, nesse encontro entre fragilidade e coragem, que nasceu a promessa que eu fiz a mim mesmo. Nada e ninguém jamais me faria mal novamente. Não porque o mundo tivesse mudado, mas porque eu havia decidido mudar a forma como permitia que o mundo me atingisse. Essa decisão não foi uma fuga, mas uma construção. Comecei a perceber que estar no controle não significava erguer muros impenetráveis, mas aprender a filtrar o que merecia entrar no meu coração e o que precisava ser mantido do lado de fora. Foi nesse exercício que compreendi a essência do que Jung chamava de individuação. O processo de se tornar aquilo que realmente se é, sem máscaras impostas pela sociedade, sem prisões criadas pelas expectativas externas. Cada vez que eu escolhia a mim mesmo, eu recuperava um pedaço da minha liberdade. Cada vez que eu dizia não ao que me diminuía, eu dizia sim ao que me fortalecia, e assim, percebi que o verdadeiro despertar não era apenas entender que os outros não tinham poder sobre mim, mas reconhecer que esse poder sempre esteve em minhas mãos. É como se a vida tivesse me dado uma chave que eu jamais havia usado, a chave da consciência. Quando olhei para dentro e reconheci minhas feridas, quando deixei de fugir da sombra e a aceitei como parte da minha existência, percebi que nada de fora poderia me destruir, porque o que realmente me ameaçava não eram os ataques externos, mas a minha falta de coragem em encarar a mim mesmo. No silêncio dessa revelação, algo dentro de mim mudou para sempre. Eu não precisava mais viver como refém das palavras, das opiniões e das ações alheias. A vida, com toda a sua dureza, continuaria a me testar. Mas agora eu sabia que o mal só teria espaço se eu abrisse a porta. E foi nesse instante
que o despertar se transformou em libertação. Hoje, olhando para trás, entendo que aquele momento de choque, aquela frase de Jung que ressoou dentro de mim, não foi apenas um pensamento filosófico. Foi a semente de uma nova vida. Uma vida onde nada e ninguém jamais terá o poder de me ferir novamente. Durante muito tempo, eu acreditei que meus maiores inimigos estavam lá fora, nas pessoas que me feriram, nas palavras que me atingiram, nos olhares que me diminuíram. Mas o que Carl Jung revelou em sua obra é que o verdadeiro campo de batalha não está no mundo externo, mas dentro de nós mesmos. Foi quando encarei essa verdade que percebi que a sombra que carregava dentro de mim era mais perigosa do que qualquer ataque externo. A sombra, como Jung a definia, é a parte escondida de nossa psique, aquilo que reprimimos, rejeitamos e fingimos que não existe, mas que continua viva, esperando por uma brecha para se manifestar. E quando olhei para dentro, vi claramente. Muito da dor que eu atribuía aos outros era, na verdade, reflexo da minha própria sombra não reconhecida. Eu percebi que guardava raiva, inveja, ressentimento e até mesmo medo profundo de não ser suficiente. Esses sentimentos não eram alimentados apenas pelo que o mundo me dizia, mas pelo que eu mesmo dizia a mim quando o silêncio da noite me deixava sozinho comigo. Jung alertava que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Essa frase ecoou em mim como um chamado. Eu havia passado anos tentando aparentar ser forte, tentando mostrar ao mundo uma imagem controlada, impecável, mas por dentro eu estava repleto de fragmentos que se escondiam nas sombras. Quanto mais eu os ignorava, mais eles ganhavam força e me aprisionavam em ciclos de dor. Foi nesse processo de confronto interno que percebi o verdadeiro mal. Não era a crítica de alguém, mas a forma como eu mesmo me repetia essa crítica em minha mente. Não era a rejeição de uma pessoa, mas como eu usava essa rejeição para justificar minha falta de valor. A sombra não é apenas aquilo que escondemos dos outros, mas também aquilo que nos recusamos a admitir diante de nós mesmos. Eu carregava feridas antigas, frases ditas na infância, comparações que me fizeram acreditar que eu não era suficiente. Essa escuridão, nunca confrontada, se tornou minha prisão mais cruel. Quando Jung falava da sombra, ele não falava de algo distante ou teórico. Ele falava exatamente do que eu estava vivendo. E então, em vez de fugir da sombra, decidi encará-la. Decidi ouvir aquilo que sempre tentei calar. No início foi assustador. Era como se eu estivesse diante de um espelho que refletia não a imagem que eu mostrava ao mundo, mas tudo aquilo que eu escondia até de mim mesmo. Reconhecer minha raiva, meu orgulho, minha carência foi doloroso, mas também foi libertador. Porque ao aceitar que essas partes existiam, eu deixei de ser controlado por elas. Jung dizia que, até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Eu não queria mais ser dirigido pela sombra. Não queria mais chamar de destino aquilo que, na verdade, era apenas reflexo da minha inconsciência. Ao longo desse confronto, percebi algo ainda mais poderoso. A sombra não era apenas destruição, ela também continha força. Dentro dela estava a energia que eu precisava para me reconstruir. Era como se cada fraqueza escondida pudesse ser transformada em poder, desde que eu tivesse coragem de olhar para ela sem medo. Minha raiva poderia ser convertida em determinação. Meu medo poderia se tornar prudência. Minha dor poderia ser transformada em compaixão. A sombra, quando reconhecida, não é mais um inimigo, mas uma fonte de energia bruta que pode ser moldada assim. Compreendi que nada e ninguém poderia me ferir tanto quanto minha própria sombra quando eu a negava. E se eu quisesse realmente ser livre, precisava integrar essa parte de mim em vez de continuar a escondê-la. Foi nesse ponto que passei a sentir uma transformação silenciosa, como se estivesse recolhendo os pedaços de mim que estavam espalhados no escuro e unindo-os em uma versão mais inteira e verdadeira de quem eu era. A sombra não desapareceu, mas deixou de me aprisionar. Eu não estava mais em guerra comigo mesmo, e por isso os ataques de fora já não encontravam tanto espaço para me ferir. Essa jornada para dentro me ensinou que o mal que acreditamos vir de fora, muitas vezes, é apenas um reflexo
do que carregamos dentro. As palavras que mais nos atingem são aquelas que tocam feridas ainda abertas em nossa alma. As situações que mais nos derrubam são aquelas que encontram eco em nossas inseguranças. Quando curei minha sombra, quando a aceitei, percebi que ninguém mais teria poder sobre mim porque aquilo que antes me feria já não tinha mais onde se apoiar. Eu estava aprendendo pouco a pouco que o verdadeiro poder não estava em lutar contra o mundo, mas em reconciliar-me com o universo que existia dentro de mim. Quando comecei a aceitar minha sombra e a compreender que os ataques externos só tinham força porque encontravam ressonância dentro de mim, algo extraordinário aconteceu. Eu comecei a retomar minha força. Foi como se um fio invisível, que por tanto tempo esteve nas mãos dos outros, finalmente fosse devolvido às minhas próprias mãos. Eu já não precisava mais viver como refém das opiniões, dos julgamentos ou das expectativas alheias. Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E essas palavras se tornaram um guia. Porque no momento em que deixei de tentar agradar o mundo e comecei a ouvir minha própria verdade, percebi que eu havia estado enfraquecido não pelo que os outros diziam, mas por ter negligenciado a minha essência. A força que eu tanto buscava não estava em erguer barreiras ou responder aos ataques, mas em me posicionar a partir de um centro sólido, inabalável. Durante muito tempo, vivi como se cada comentário negativo fosse uma flecha capaz de me derrubar. Hoje percebo que essa fragilidade não vinha do que me diziam, mas do fato de eu acreditar naquilo. Quando entendi que o valor não é dado de fora, mas nasce de dentro, foi como se um escudo invisível se formasse ao meu redor. Não um escudo frio de rejeição ou indiferença, mas um escudo de consciência. Nada pode me ferir se eu sei quem sou. Essa clareza é libertadora. O que antes me paralisava agora apenas passa por mim, como o vento que sopra, mas não encontra onde se fixar. Retomar minha força significou também aprender a dizer não. Por anos eu aceitei situações, pessoas e palavras que me diminuíam porque tinha medo de perder aceitação, medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado. Mas ao compreender que a verdadeira rejeição acontece quando abandono a mim mesmo, percebi que cada não dito aos outros era, na verdade, um sim dito à minha própria essência. Jung ensinava que o processo de individuação nos leva a uma vida mais autêntica. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quanto mais eu respeitava minhas próprias fronteiras, mais sentia a energia vital retornar. Era como se pedaços de mim que haviam sido entregues ao mundo voltassem a compor minha alma. Nesse processo, descobri que a verdadeira força não é a que grita ou impõe, mas a que permanece firme mesmo no silêncio. É a força que não precisa provar nada a ninguém, porque já encontrou dentro de si o que buscava desesperadamente do lado de fora. Essa força me permitiu compreender que o sofrimento causado pelos outros não desaparece da noite para o dia, mas perde completamente o poder quando não há dentro de mim uma ferida aberta para ser tocada. Eu deixei de ser vulnerável ao acaso, deixei de ser um joguete nas mãos das circunstâncias, porque entendi que a maior fortaleza é construída dentro de mim mesmo. Ao retomar minha força, percebi que não precisava me tornar frio, distante ou insensível. Muito pelo contrário, foi nesse processo que aprendi a ser mais compassivo. Porque quando a dor dos outros não tem mais poder de me ferir, eu posso olhá-los não como inimigos, mas como reflexos de suas próprias sombras não curadas. Isso não significa aceitar abusos ou permanecer em lugares de sofrimento, mas compreender que o ataque do outro fala mais dele do que de mim. E essa percepção é o que me dá serenidade para não me abalar, mesmo diante de situações que antes me destruíam. Hoje sei que retomar a minha força não foi uma conquista externa, mas uma decisão interna. Foi escolher todos os dias ser fiel a mim mesmo, mesmo que o mundo não entendesse, mesmo que isso me custasse perder pessoas, lugares ou certezas. Porque no fim o que realmente importa é não perder a mim mesmo. Essa é a verdadeira força que Carl Jung tanto defendia, a força de ser inteiro, mesmo que para isso seja preciso caminhar contra a corrente. E quando essa força desperta, nada e ninguém jamais poderá nos fazer mal novamente, porque aquilo que antes nos feria já não encontra mais onde se enraizar. Houve um momento em que percebi que a verdadeira liberdade
não estava em controlar o mundo, mas em não ser mais controlado por ele. Eu havia passado anos acreditando que, se pudesse mudar as pessoas, se pudesse convencer o outro a me tratar melhor, se pudesse ter um ambiente perfeito, então eu seria finalmente feliz e protegido. Mas foi Carl Jung quem me fez enxergar que a maior prisão é viver dependente do comportamento dos outros. A vida sempre trará críticas, rejeições, palavras duras e momentos em que alguém tentará nos diminuir. Mas o que descobri é que nada disso tem poder real quando não encontra em mim um espaço aberto para penetrar. A liberdade não é a ausência de ataques, é a ausência de vulnerabilidade interior diante deles. Essa compreensão mudou tudo. Antes eu me sentia frágil, sempre à mercê do que diziam sobre mim. Hoje entendo que não é o mundo que precisa mudar para que eu viva em paz. É a forma como eu escolho responder a ele. Jung dizia que não são as circunstâncias que moldam o homem, mas sim a maneira como ele responde a elas. E foi nesse despertar que encontrei a verdadeira liberdade. O poder de não ser ferido mesmo quando tentam me ferir. Porque feridas externas cicatrizam, mas as internas só existem se eu permitir. A cada vez que escolho não absorver a negatividade alheia, sinto como se quebrasse correntes invisíveis que me prendiam ao sofrimento. Mas essa liberdade não significa indiferença ou frieza. Pelo contrário, ela me permitiu viver com mais leveza e autenticidade. Quando nada nem ninguém pode me ferir, eu não preciso me esconder, não preciso usar máscaras, não preciso ter medo de me expor. Posso ser quem eu realmente sou, sem receio de críticas ou rejeições, porque sei que meu valor não depende do olhar externo. Isso me libertou de uma vida inteira de cautela e insegurança. Eu percebi que a maior escravidão não era o peso do julgamento alheio, mas a forma como eu mesmo me aprisionava nele. Agora a opinião do mundo é apenas isso, uma opinião. Nada além disso. A liberdade de não ser ferido também me trouxe uma percepção profunda sobre o amor e os relacionamentos. Quantas vezes sofri por tentar agradar, por tentar manter vínculos que me machucavam, por acreditar que precisava aceitar tudo para não perder alguém. Hoje entendo que amar não é se submeter à dor, mas se manter inteiro diante dela. Quando ninguém mais tem o poder de me ferir, eu posso escolher ficar em uma relação não por necessidade ou medo, mas por amor verdadeiro. Porque esse amor nasce da abundância e não da carência. E essa é uma das maiores conquistas da vida. Relacionar-se a partir da liberdade e não da prisão. Com essa liberdade, eu também aprendi a lidar com o inevitável. Haverá sempre quem critique, quem ataque, quem julgue. Mas agora, em vez de lutar contra isso, eu simplesmente não deixo que essas flechas atinjam meu coração. Elas podem passar perto, podem até fazer barulho, mas não encontram lugar para se fixar, e essa sensação é a verdadeira paz. Não é uma paz ingênua, que acredita que o mundo vai parar de ser cruel. É uma paz madura, que entende que a crueldade pode até existir, mas já não tem domínio sobre mim. Assim, descobri que a maior conquista não é viver sem conflitos, mas viver sem ser destruído por eles. A liberdade de não ser ferido é um estado interior, uma fortaleza silenciosa que me permite caminhar pelo caos do mundo com serenidade. Hoje, se alguém tenta me diminuir, já não encontro dor dentro de mim, mas compaixão pelo vazio que o outro carrega. Porque compreendi que quem fere o outro, na verdade, está tentando aliviar a própria sombra. Essa visão me liberta ainda mais. Eu não preciso responder com rancor. Não preciso entrar no mesmo jogo, porque sei que a dor dele não me pertence. Foi nesse ponto da jornada que percebi: ninguém jamais poderá me ferir novamente. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei. O que antes era vulnerabilidade se transformou em consciência. O que antes era medo se tornou coragem. E o que antes era dor agora é liberdade. Chegar ao ponto em que nada e ninguém jamais pode me ferir não aconteceu de forma súbita. Foi uma jornada construída passo a passo, decisão após decisão, reflexão após reflexão. Ao longo dos últimos capítulos da minha vida, aprendi que o sofrimento que acreditamos receber do mundo exterior é muitas vezes apenas um reflexo do que carregamos internamente. Carl Jung dizia que, até você se tornar consciente do inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Foi exatamente essa consciência que me libertou. Ao encarar minha sombra,
reconhecer minhas feridas e assumir responsabilidade pelo meu próprio poder, percebi que a vulnerabilidade deixava de ser fraqueza quando eu a transformava em autoconhecimento. A síntese de tudo o que aprendi é simples e profunda. Ninguém pode ferir o que não está aberto para ser ferido. Cada comentário maldoso, cada rejeição, cada injustiça que outrora me paralisaria, agora não encontra terreno fértil em minha mente e coração. A liberdade absoluta de não ser ferido nasce do controle sobre minhas próprias reações, da escolha consciente de não permitir que o mal do outro se instale dentro de mim. Jung nos ensina que a individuação, o processo de nos tornarmos plenamente quem somos, é justamente a jornada de construir essa fortaleza interior, de integrar luz e sombra, medo e coragem, dor e aprendizado. Ao longo dessa trajetória, compreendi que a vida continuará apresentando desafios, momentos de confronto e situações que testam nossa estabilidade emocional. Mas percebi algo transformador. Não é a ausência de ataques que nos torna invencíveis, mas a forma como escolhemos responder a eles. Quando a ferida interna é curada, o ataque externo perde toda a força. Hoje, ao olhar para o passado, vejo como fui condicionado a acreditar que precisava me proteger dos outros, quando na realidade, a proteção verdadeira sempre esteve em minha própria consciência. Jung, com sua sabedoria, nos mostra que o poder nunca esteve no mundo externo, mas na coragem de enfrentar nosso próprio universo interno. Essa conquista não é arrogância ou isolamento. Pelo contrário, é uma força silenciosa, serena, que permite olhar para o mundo com compaixão, sem abrir mão da integridade. Compreendi que a dor alheia, a crítica e a maldade não são ataques pessoais, mas reflexos das sombras de quem as emite. Reconhecer isso me dá liberdade para não responder com dor, para não reproduzir o ciclo de ferir e ser ferido. Cada passo nessa jornada me ensinou que o poder reside em não se entregar ao que busca nos destruir, em permanecer firme, íntegro e consciente mesmo diante das adversidades. Ao alcançar essa clareza, experimentei uma transformação profunda. Minha mente se tornou meu território inviolável. Eu não podia controlar os outros, mas podia controlar minhas respostas. Eu não podia evitar os conflitos do mundo, mas podia escolher como me posicionar diante deles. Jung enfatiza que a verdadeira liberdade surge quando assumimos nossa totalidade, quando integramos luz e sombra, aceitamos nossas limitações e transformamos nossa dor em autoconhecimento. Foi exatamente isso que fiz. Integrei minha sombra, reconheci minhas forças e fraquezas e me tornei consciente de que nada nem ninguém pode mais me ferir, porque já não dou poder a nada fora de mim para fazê-lo. E é nesse ponto que tudo se conecta. A dor, a sombra, a força, a liberdade. Todos os elementos que antes pareciam fragmentados se tornam um só. Eu me tornei invencível, não por ser imune ao mundo, mas por ter aprendido a não entregar minha vulnerabilidade. Hoje, cada desafio que surge, cada crítica que aparece, apenas reforça minha consciência de que estou inteiro, seguro e centrado. Nada externo tem mais domínio sobre mim. Nada e ninguém jamais me fará mal novamente, porque a força reside dentro de mim, na minha capacidade de observar, compreender e escolher minhas respostas com consciência. Essa é a verdadeira lição de Jung, que carrego comigo todos os dias. O mundo pode ser hostil, as pessoas podem ferir e as circunstâncias podem parecer injustas. Mas quando nos tornamos conscientes de nossa própria sombra, quando assumimos responsabilidade por nossa mente e coração, a vulnerabilidade deixa de ser prisão e se transforma em liberdade. Eu escolhi essa liberdade e ela me dá a certeza de que posso caminhar pelo mundo com coragem, serenidade e integridade. Nada e ninguém poderá mais me ferir, porque minha fortaleza foi construída dentro de mim, sólida, impenetrável e iluminada pelo autoconhecimento.